E lembrando também que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra e não por escutar a palavra que liberta. Você precisa ouvir, porque quem ouve aprende e exerce em seu favor o que sabe fazer, porque aprendeu, correto? Então essa é a grande diferença entre você ouvir e escutar. Quem ouve aprende e exerce em favor de si mesmo e ainda contribui para que todos conheçam melhor o Deus e Pai todo cuidadoso e poderoso. Agora, essa pessoa se torna um discípulo de Jesus com obra em fé. Essa que é a grande questão. A pessoa passa agora a ter uma fé porque ela convive e saboreou, sabe, o prazer de conhecer que realmente as Escrituras Sagradas funcionam. Agora, como podemos testemunhar de um Deus que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará, se nós não vivemos como diz a palavra? Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que exercer a nossa cidadania. Mas parece que a pessoa não leva em conta, e sobre o conhecereis a verdade, fica aí, ó. É impossível viver bem em todos os sentidos sem conhecimento da vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus está escrita em todas as Escrituras Sagradas, e por que não usar a ferramenta em favor, para beneficiar a igreja? Isso é falta de conhecer a verdade que liberta. Se você tem as ferramentas e você não favorece você, que é a igreja de Cristo, então, que liberdade é essa que você tem? Que você não usa a ferramenta que a Bíblia te conduz. Porque o que nós lemos no nosso tema diz que vem de Deus e é poderosa para destruir, para derrubar qualquer fortaleza. Então vamos entender melhor qual é o proceder. Então vejamos como é o proceder de Deus quando o homem estava caído no pecado, condenado sem um sacrifício. É isso aí que eu quero que tu entenda. Bem, se você é uma pessoa que ainda está condenada e sem um sacrifício em seu favor, então essa é a hora boa para você se libertar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ele providenciou um sacrifício por expiação. Ele fez a substituição, ele substituiu o pecador, certo? O pecador condenado, pelo único filho que ele tem, que é Jesus Cristo. Saiu nós e entrou Jesus em nosso lugar. E aí eu te pergunto, agora que você sabe que Jesus se colocou no seu lugar como um condenado para te dar o direito de ser liberto, você ainda aceita ser condenado, ser chamado de condenado e até de coitadinho? Tem como isso? Não consigo entender certas coisas. 2. Vamos ver. Agora, o filho, ele ajunta 12 homens e ensina os planos de Deus sobre toda a redenção da humanidade. Essa humanidade somos nós, correto? Então, ele ensinou os seus discípulos tudo o que ele havia aprendido do Pai. O Senhor Jesus, ele não se atreveu a ensinar nada dele mesmo, mas sim ele dizia, olha, tudo quanto tenho vos dito, tenho eu ouvido de meu Pai. Outras versões ele fala, aprendido de meu Pai. Então, agora, terceiro passo, Jesus agora envia com poder e autoridade para anunciar o Evangelho, ou seja, a verdade que liberta. O Senhor Jesus chamou eles agora e disse, vai e ensina a verdade que liberta. Então ele deu poder e autoridade aos seus discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios e recrutar as pessoas para o trabalho, tendo o mesmo requisito que os seus discípulos. Jesus,
ele curou, libertou os seus discípulos, deu uma vida nova, uma diferença de vida, e no entanto, todos eles testemunharam desse poder, desse milagre, dessas condições que o Senhor havia dado a eles. E eles anunciaram de forma radical. Agora, tudo isso ainda era por causa da sequela do pecado. Então Deus providenciou o sacrifício, Jesus veio, expiou o sacrifício, mas pela sequela do pecado, ficou pessoas com as consequências. Ficou pessoas com sequelas do pecado. Aí agora, nem todos sabiam dessa liberdade. Por isso é que os discípulos deveriam sair para anunciar o sacrifício dado por Deus em favor de todos os que creem. Presta atenção. Os discípulos saíram para anunciar o sacrifício que Deus havia dado a todos que creem. Então, se você parar um pouquinho, tudo isso envolve conhecimento, querer, conhecer, exercer, fazer como aprendeu. Se você aprende uma receita e você faz e trilha pela receita aquilo que você está fazendo, obviamente o resultado é o que a receita diz. Mas presta bem atenção. Agora, você precisa lembrar de um fato muito marcante que o mundo inteiro comentou. Isso é verdade. Você lembra que isso também nos lembra da Lei Áurea. A princesa Isabel assinou um decreto chamado Lei Áurea. E ela decretou que todos os negros escravos eram livres, estavam livres naquele momento em que ela assinou aquele documento. E olha que ela chamou os seus soldados e, juntamente com muitos cartazes, eles anunciavam que os escravos negros foram livres por ela, porque havia um decreto feito pela própria rainha e todos tinham que obedecer. Então, assim como a Lei Áurea aconteceu, que teve que sair para anunciar que eles haviam sido libertos, não eram mais escravos, não eram obrigados agora a viver uma vida de escravidão, porque eles podiam agora, com tudo isso, eles ainda viviam um pouco presos, né? Tinham dúvidas de tudo aquilo. Mas quando eles começaram a ler o dito da rainha sobre a liberdade, eles começaram a crer e começaram a viver conforme estava escrito. Eles podiam recomeçar a sua vida, ele, a sua família, seus filhos, eles voltaram para a sua casa, reuniram a sua família e foram viver livres. Agora você imagina o nosso Deus. Ele pegou o seu filho, ele assinou um decreto dizendo que todo aquele que nele cresce seria livre do pecado e da morte. E aí o que acontece? Ainda tem pessoas, é isso que eu não entendo, ainda há pessoas, está escrito, ainda existem pessoas na igreja que levam uma fé vazia, sem o conhecimento de fato do que é ser livre pela palavra. É uma coisa um pouco complicada, porque são pessoas imaturas espiritualmente que não cresceram. Elas apenas escutam, elas não ouvem como deveriam ouvir. Certo? Então, ainda existe na igreja pessoas que levam uma fé vazia, sem o conhecimento de fato e verdade. O libertador ainda não foi visto por ela na vida dela. Então ela não conhece a verdade e nem o libertador. E afirma que não é bem assim. Tem pessoas que dizem, não é bem assim.
É como se ela dissesse, não, eu sei que Deus quer curar, mas eu não fui curar, então eu vou ficar doente assim mesmo. E falta conhecimento. Para os trouxas só é apertado para quem tem chave de fenda. Prego amassado só sai da madeira quem tem um pé de cabra ou então um martelo para arrancar ele. Porque se não houver uma atitude minha usando a palavra, fica impossível eu requerer as coisas que eu quero viver. Porque eu mesmo estou jogando fora. É como aquela pessoa que toma um remédio, o médico vira as costas, ela costa atrás da cama o remédio. E o médico sempre vai, estou medicando ela tudo direitinho e ela não fica boa. Às vezes é a pessoa que não colabora. Isso é de praxe. Isso aí é inevitável. Então, você vê comigo essas coisas. Agora, presta bem atenção. Bem, o crente pode adoecer? Pode. Sim, ele adoece, sim. Mas ele tem promessas, né, por Deus feitas, e também tem o sacrifício de Jesus, que nos livra e nos purifica de todo pecado e de toda condenação. Por que eu vou carregar a doença no meu corpo se eu tenho Deus, Jesus Cristo, que pode modificar toda a minha história? Agora eu vou chegar até Ele e vou conversar com Ele. Agora, por que essas pessoas não fazem o mesmo? Olha o que Jesus disse. Se vós estiveres em mim e a palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e assim vos será feito. Por que não? Por que não experimentar a verdade que liberta? Tá certo? Então, vamos ver o proceder do Criador Deus, do Deus Todo-Poderoso, e não do homem, como diz, do artista que sabe fantasiar uma vida de Jesus Cristo nele. É chamado hipócrita. Você tem o significado de artista. Um bom artista tem como nome hipócrita. Isso lá na Grécia. Então veja bem, olha bem o que acontece. Jesus morreu para que eu tivesse vida. Então, para mim, Jesus não valeu nada, porque eu continuo perdendo a minha vida aos poucos. Agora, eu preciso saber o que eu estou fazendo da minha vida. Eu preciso saber se eu estou enfiando a minha vida num atoleiro ou se eu estou tirando a minha vida do atoleiro. Às vezes, a pessoa se confunde com isso. Ela acha que ela está saindo do atoleiro enquanto ela está se atolando mais ainda. O Senhor foi bem claro. Se vós estiveres em mim e a palavra estiveres em vós, pedirei tudo. O Senhor disse que não é os seus olhos tapados, nem as suas mãos agravadas, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir e socorrer. Mas ele foi bem claro. É o vosso pecado que faz separação entre mim e vós. E o maior pecado que o homem pode hoje em dia, cometer, é o pecado de ver toda a glória resplandecida de Deus e ainda duvidar ou fazer de pouco caso a palavra real, verdadeira, que liberta, fazer pouco caso dela. Agora, essa pessoa não acha, ela não deve achar que vai receber alguma coisa. Porque, veja bem, ele deu poder e autoridade aos seus discípulos para trazer sua igreja santa, pura, ao seu encontro, que é a noiva imaculada, e não noiva maculada. Certo? Aí você vê, se nós cremos de forma alinhada, nós vamos ser aquela noiva imaculada. Agora Deus, Ele deu os dons celestiais pelo seu Espírito Santo, para que a igreja pudesse crer de forma alinhada e correta, digna de um Deus que tudo pode. Se nós estudarmos os dons, nós vamos ver que eles são para a edificação da igreja na terra. E a igreja viva, em vida. Agora, o que me intriga é o comportamento dos seres humanos dentro da igreja diante dos homens de Deus.
e diante dos ouvidos de Deus. Sem contar com a presença de Jesus Cristo, os anjos que estão nos assistindo. E também estão nos ouvindo e vendo a barbaridade feita pelos que afirmam crer na sua palavra e comunga com ele. Isso aí é demais. Isso é supimpa, é tremendo. Se a gente colocar, preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Se a gente colocar na sala de espera da casa de Deus e tocasse a campainha de Deus e o doente fosse assistido por ele, o que você acha que Deus faria